A planilha nunca era deixada de lado. O Excel nunca é deixado de lado. Por incrível que pareça. Você pode ter softwares de BI, a Microsoft lançou o Dell Power BI, tem o ClickView, tem o Tableau, tem outros, mas o pessoal nunca deixa o Microsoft Excel de lado, não importa o sistema que tenha, né? Pela potencialidade que a ferramenta tem. Então, em 2014, eu trabalhava na agência de turismo, também usava muito Excel e eu fui indicado para trabalhar numa empresa de logística, início de 2014, em fevereiro, e o ponto principal da minha indicação foi Excel. Dessa vez foi aprovado, tá? Dessa vez eu fui contratado. Mas foi... E eles tinham um sistema, impressionante que eles tinham um sistema para calcular o tempo da rota do produto sair da fábrica para chegar na distribuidora, da distribuidora para as lojas. Tinha um sistema para calcular o tempo que o produto passava na prateleira, mas ainda assim o sistema era falho. O que é que os caras faziam, que eu fazia também? Exportar dados do sistema em CSV, pegar no Excel, trabalhar tudo isso para refinar as informações e dar a informação final refinada para a diretoria, para o pessoal da logística. Dizer, não, realmente, o teu produto ele vai passar 4 dias na prateleira para vender. Significa dizer que há 10 dias atrás, de antecedência, tem que pedir na fábrica, porque demora tanto tempo para chegar na distribuidora, que vai demorar tanto tempo para chegar na loja, e aí você tem que chegar a tempo para não faltar o produto na loja. Não tem que ter uma lógica. Os caras fazem isso no Excel, eu fazia isso também no Excel, mesmo com o sistema. Então foi isso que eu vi, que a importância que essa ferramenta tem em negócios, independente do tamanho do negócio, ou se você é apenas um profissional liberal, um consultor de negócio, por exemplo. Tá? Então, basicamente, como eu vim falar de dados abertos também, eu fiquei pensando, bom, porque eu poderia entrar muito a fundo em dados abertos, eu poderia falar muito de Excel e referência a dados abertos. Eu pensei o seguinte, então eu vou falar para o pessoal sobre o processo que é você trabalhar com dados. Para você ter a lógica, desde o problema de negócio que você tem, até chegar na solução final. Então nós vamos aprender todo esse processo onde os dados que eu vou trabalhar serão dados abertos. Eu vou pegar esses dados em algum lugar e a ferramenta que eu escolhi trabalhar foi o Excel, tá? Para a gente juntar tudo e ficar mais claro como é que funciona todo o processo, tá bom? Porque eu sempre digo que a ferramenta em si não é o processo. Nunca foque só na ferramenta. Foque no que está por trás dela, na metodologia, tá? Porque a ferramenta ela surge no processo, ela não é em si o processo, tá bom? Então basicamente são 10 etapas. Da compreensão do problema de negócio, que é quando você tem a consciência que você tem um problema e precisa resolver, até a implementação, que é a etapa final. Eu construí 10 etapas que todo mundo passa, você consciente ou não, você vai passar por cada uma delas. Tá? Esse aqui é um processo base de tratamento de dados, que é o estudo, planejamento e estruturação do processo, tá? Coleta, análise e tratamento de dados, que aqui é basicamente onde entra a ferramenta, tá? O uso da ferramenta. Aqui é mais planejamento, fluxograma do projeto e outras coisas mais. Aqui é estratégias de implementação da solução, visualização e análise de dados e insights para tomar decisão. Insights é a última coisa. Porque do dados para chegar no insight, você tem que transformar dados em informação para você ter conhecimento e até você ter um insight. Tá? Então tem todo um processo. Podem... A primeira etapa, pode dar mais 2 cliques. A primeira etapa é a compreensão do negócio. Entender o problema e projetar uma solução, processo repetitivo de descoberta. Ou seja, quando você identifica que você tem um problema, não significa dizer que você identificou tudo o que você precisa para resolver aquele problema. Você sempre precisa estar analisando o tempo inteiro, voltando, reanalisando, estudando novamente, entender o contexto que eu falo aqui. Qual o problema que eu queria resolver? É você entender daquilo que está acontecendo, do problema de negócio, da dificuldade, e o que exatamente teria que fazer para resolver esse problema. Você entende que você tem um problema e você precisa fazer algo, o que é que você vai fazer? Tá? Segunda parte, que é o do planejamento. E aí você fala, desenvolver um projeto sem planejamento é como você construir uma casa sem planta. Por mais que você seja muito bom construtor, você é um cara, um mestre de obra sensacional, se você não fizer um projeto simples que seja da casa, tenho certeza que vai dar alguma coisa errada nessa construção no final. Alguma coisa vai falhar. Mínimo que seja, mas é uma falha. E aí você não pode construir nada sem um planejamento. Nada, por melhor que você seja. Tem que ter um planejamento. E a primeira pergunta que eu fiz foi o quê? O Excel é a melhor solução? Por que eu faço essa pergunta? Porque o Excel é extremamente potencial. Acho que nem a Microsoft sabe direito o que foi que ela criou. Pelo potencial que a ferramenta tem. Mas quando eu falo para você perguntar se o Excel é a melhor solução,
Basicamente, eu digo que você tem que responder 4 perguntas. Primeiro, que é onde esses dados estão que você vai poder trabalhar. Porque se você tem um problema, você vai precisar de alguma informação para tomar decisão, os dados estão em algum canto. Primeiro, onde é que os dados estão? O segundo, o formato desses dados. O terceiro, onde os dados estão, segundo, o formato. Terceiro, a finalidade desses dados. E o quarto é o volume desses dados. Quando você tem a resposta para essas 4 perguntas, você já vai saber se um Excel puro e simples ele pode ser usado tranquilamente. Se eu preciso de um banco de dados como o Access, um SQL, para poder usar com uma planilha, eu já posso passar direto para um software de BI como o Power BI, por exemplo. Convivendo com alguns colegas, e eu uso muito o LinkedIn também, para tanto prospecção, para negócios e para conhecer os profissionais da área, vejo que muitos profissionais eles se isolam quando vão trabalhar com Excel, fazer um tipo de programação. Os caras se isolam numa sala e querem construir a ferramenta do início ao fim sem quase não se comunicar com ninguém. Então, tem que saber que quando você vai construir um projeto, até mesmo uma planilha, ele é um processo colaborativo. Você tem que conversar com todos que podem ser envolvidos no desenvolvimento e também os que irão utilizar essa ferramenta no final. Tem que ser tudo muito bem colaborativo, tá? Então, você tem que compreender bem os dados que você vai inserir naquela planilha, que você vai trabalhar com ela, compreender bem também o modelo, a estrutura que você está fazendo, tá? Então, o que você vai entender que os dados são como matéria-prima da sua planilha, do seu modelo. Dados são matéria-prima para tudo, né, na verdade, né? Então, você tem que entender isso. Então, quando você entende, você fala, usarei tecnologia para acessar esses dados? Por isso que eu falei, responder a primeira pergunta, as perguntas que eu falei, as 4 perguntas. Onde é que esses dados estão? Onde eu teria que acessá-los? Se eu responder essa pergunta, eu sei que eu vou usar a tecnologia para acessar esses dados ou não. Tá? O acesso será fácil ou não, dependendo do que eu estarei desenvolvendo. Tá? E segundo, qual o formato necessário para trabalhar esses dados? Se eu estou trabalhando no Excel, tem alguns dados que já vêm em arquivo de Excel, mas o mais comum é o CSV. O mais comum é o que ele vem dessa maneira, tá? Então, pode passar. Então, se eu tenho esse conhecimento, se eu vou usar a tecnologia e o formato necessário, isso aí, quando você passa... Não, pode parar na outra parte. Quando você passou pelas 4 etapas, que é aquela outra prototipação, que o papel está na frente, que é o que vai entrar no site de dados.gov, quando você passa por esses primeiros processos, você tem que fazer o fluxograma da estrutura do modelo. Ou seja, até aí eu não abri o Excel para nada. Até esse momento que tu vai passar, eu não vou abrir o Excel para nada. Tudo é análise do que eu quero fazer. Tudo é um estudo e compreensão do negócio, é pegar uma folha de papel em branco e desenhar o que eu quero, escrever a solução que eu quero resolver, o problema que eu quero resolver. Toda essa parte é o planejamento e até desenhar a estrutura da planilha. Pode desenhar mesmo no papel, dizer, não, aqui os dados de entrada não estarão aqui, mas depois ela vai ter que fazer isso, aqui vai estarão os dados de saída. As cores necessárias que eu teria que usar para esses dados é cor X, Y, Z. Lembrando que cor não se destaca a informação. Cor é feito para conduzir e informar. Tá? Então, nada de planilhas coloridas demais, ou aquele carnaval. Não, cor é para conduzir e informar o usuário na leitura da tua planilha. Tá ok? Então, é importante fazer isso aqui. Cara, isso aqui, você ter esse planejamento antes, vai impedir que você cometa aqueles erros no desenvolvimento das planilhas, que acho que mais 95% dos usuários, principalmente usuários comuns, atingem. E o cara começa a desenvolver e chega a um determinado ponto, ele trava. Ou a planilha fica lenta demais, ou a planilha trava, ou o cara já está tão cheio de gambiarra que já está tudo muito complexo, nem ele mesmo está entendendo o que ele está fazendo, porque ele abriu o Excel, foi trabalhando, veio na cabeça, inseriu mais algum recurso, sem planejamento nenhum. Foi construindo conforme a direção que ele foi tomando. Então é importante passar por isso, tá? E aí quando eu falei, onde é que os dados estão para você trabalhar? Onde é que estão esses dados, a fonte? Como falando de dados abertos, tá? Os dados que foi um exemplo muito simples que eu trouxe aqui, bem didático mesmo. Então a fonte dos meus dados são dados abertos e eu peguei aqui dados.gov.br, tá? Esse é um excelente site para quem quer saber mais sobre dados abertos,
Basicamente tem todas as informações aí, e não só informações, mas dados para vocês trabalharem. Então, em vários aspectos, IPCA, dados demográficos, parte de saúde, mobilidade, tem muita informação aqui do Brasil todo e também do nosso estado. Ok, pode passar ele. Mas, dados. Aquela página inicial, para eu começar a ter acesso aos dados para trabalhar, eu tenho que clicar aqui em dados, e vem para essa página. Das informações que tinham lá, eu escolhi informações de Alagoas, tá? Focado em Alagoas, e eu escolhi para trabalhar, para trazer o exemplo para vocês, foi informações sobre instituições de ensino em Alagoas. Você percebe que ele tem vários formatos de arquivo aqui para você trabalhar, tanto em PDF, a formato de Excel, aqui é o CSV, aqui não está bem legível. O outro aqui são 5, são esses formatos aqui que eles trazem para você. Nem todos têm isso aqui, tá? Às vezes tem só em Excel, às vezes tem só um PDF e um CSV. Então nem todos têm essa quantidade de formato de arquivos, tá bom? Então, eu já compreendi meu primeiro negócio, já fiz o meu fluxograma do meu projeto, já estruturei, está tudo bonitinho. Sei onde eu vou pegar meus dados, estão aqui. O meu formato foi um CSV, tá? Pronto. Se eu já sei tudo isso, pode passar. Se eu já sei tudo isso, então eu vejo que uma planilha, um modelo, ele deve ser uma representação da realidade, né? Deve representar a realidade. Por quê? Se eu vou construir uma ferramenta para resolver um problema, significa que eu tenho perguntas e que eu preciso de respostas, de como resolver alguma coisa, né? Então isso tem que ser uma representação da realidade. Então, basicamente, se você quer resolver um problema, você precisa se perguntar o que eu quero resolver, quando eu quero resolver, como eu vou resolver, quem estará envolvido. Então, ele deve representar a realidade e gerar insights. Porque se você desenvolve um modelo e ele não gera insights nenhum para você, não gera nenhuma informação para que você tome uma decisão, ou porque você sabe qual é o melhor caminho, a melhor direção a que tomar, então exclua o teu modelo e comece o outro, porque senão não cumpre o papel dele, tá? Podem. Pronto. E essa parte aqui que é o design layout, que é importante, tá? Que eu falei das cores. O que se destaca não são as cores, são os dados. Cores foram feitas para informar e conduzir o usuário, certo? Então, qualquer projeto que vocês forem fazer, claro, se a finalidade for informação, gerar informação, usem com moderação, obrigado, as cores. Pensem bem qual é a melhor cor para determinado tipo de informação, qual o papel que essa cor vai desempenhar na visualização da ferramenta e como o meu usuário vai se comportar uma vez que ele está vendo aquilo. Porque nem sempre o usuário tem o conhecimento que você tem da ferramenta. Então o negócio tem que vir muito simples para ele, porque ele tem que olhar a ferramenta e dizer, eu estou entendendo o que isso significa, então eu sei que a minha direção é essa. Tá? Credibilidade e confiança e feito para informar e conduzir. Claro que um projeto bem estruturado, bem feito, o cara pode entender nada do que foi feito ali, mas o negócio está tão bem feito que ele dá credibilidade a você. Claro que a gente vai ver depois a parte da avaliação e auditoria, tá? Mas nesse ponto aqui, pode estar tudo errado, se o usuário não for tão leigo que não percebeu alguma informação. Mas o projeto pode estar tão bem feito que você já vai ter uma credibilidade nesse impacto de imediato, tá? Pode passar. Quando eu baixei o arquivo no dados.gov sobre as instituições de ensino que tem em Alagoas, ele veio nesse formato aqui. Esse é o formato CSV que ele vem. Então, todo separado por colunas, tá? Aqui não está aparecendo direito, mas aqueles dados de localização. Tá? Para você saber pelo mapa, a localização ideal, latitude e longitude, isso aí, tá? Eu basicamente não trabalhei com eles nesse exemplo, porque eu teria que fazer uma outra planilha só para fazer um mapa disso aí. Então, para a gente até agilizar nosso tempo aqui, que seria muito longo, fiquei só nessa parte aqui, tá bom? Esse é o primeiro passo. O segundo passo, que depois que eu recebi o arquivo,
Isso aqui, pessoal, está de uma maneira bem simples mesmo, para você pelo menos entender qual o potencial da ferramenta, tá? Não fiz nada complexo aqui. Eu não usei fórmula nenhuma para fazer o que foi feito aqui, tá? O exemplo que eu trouxe. Não houve fórmulas em funções, nada disso. Não houve formatação condicional, não houve nada aqui. Então foi algo totalmente tabelas dinâmicas. Foi as famosas tabelas dinâmicas que muita gente brilha o olho quando ouve falar desse negócio, tá? Havia uma outra possibilidade de eu fazer o que eu fiz, usando fórmulas e funções. Mas aí ia dar um baita de um trabalho para a gente fazer tudo isso, tá? Então, eu vim pela maneira mais prática que vocês podem aplicar no dia a dia. Cara, Tyron, eu estou aprendendo agora Excel, cara. Não sei muita coisa. Tudo bem, aprenda a tabela dinâmica, você faz isso aqui rapidinho e não é complexo. Não sei nada de funções, mas você já vai saber fazer um relatório, um gráficozinho bacana para apresentar ao seu cliente, ao seu diretor, com todas as informações necessárias, tá? Para passar isso. Depois que eu transformei em tabela, eu tive que transformar agora em tabelas dinâmicas, tá? Porque na aba tabelas tem a função, na ícone, para você transformar em tabelas dinâmicas. Quando você faz isso, ele vem para essa área. O ponto principal de identificação, se a tabela é dinâmica ou não, é quando você vê esse campo aqui. E qual a finalidade desse campo aqui? É você organizar esses dados, que eles vêm para cá geralmente, e todas as colunas que você criar, ele vai criar aqui. Todas as colunas que tem, ele lista aqui. Então você tem que pegar essas informações e distribuir aqui nos filtros, na legenda, nas colunas e nos valores. Geralmente aqui, quando você vai fazer uma planilha que tem um valor, um determinado período de tempo ou um valor único, ele sempre tem que vir aqui. Essa parte aqui são para os valores, tá bom? Linha, né, a legenda, e essa aqui é a parte da coluna, o eixo da coluna, tá certo? E isso aqui são os filtros, que você pode fazer através de segmentação de dados, segmentação de dados, ou usar lista de opções, que aí você teria que trabalhar com fórmulas e funções para usar lista de opções, tá? Seriam duas opções. Eu trouxe a mais prática para vocês, tá? Realmente para quem está começando mesmo o negócio, a trabalhar com a ferramenta, tá? Eu não estou usando fórmula nenhuma até o momento, só peguei um arquivo em CSV, eu nem precisei transformar o arquivo em nada. Peguei aquele mesmo arquivo, transformei em tabela, vim para a tabela dinâmica, tá aqui, eu estou começando a formar os gráficos, para poder formar meu dashboard, tá? O meu painel gráfico. Então, qual foi a minha análise? Lembra quando eu falei para você fazer a estrutura do modelo, fazer o fluxograma, saber o que você quer resolver? Então, aqui eu falei o seguinte, olha, eu tenho uma empresa, presta serviço para faculdades, mas eu quero saber onde é que estão todas as faculdades de Alagoas, onde é que elas estão localizadas. Tem outras fontes de dados, claro, mas como estamos tratando também de dados abertos, eu trouxe esse exemplo. Então eu fui lá no dados.gov e peguei esse relatório. E com isso aqui eu quero saber o seguinte, quem são as faculdades, as instituições, dependência, se é privado, estadual, os municípios que estão localizados e os bairros. Eu quero saber essas informações aqui. Com base nessas informações, nessa segmentação de dados que eu criei, eu vou montar o meu dashboard e com o meu painel gráfico. E cada vez que eu clicar em algum botão, ele vai trabalhar de forma tal que vai me dar exatamente a informação que eu quero bem filtrada. Tá? Então você vê a importância que tem, por isso até para uma pessoa que é pequeno empresário, não tem muito conhecimento em ferramentas ou em ciência de dados, mas com algo simples, com Excel, que é uma ferramenta que todo mundo tem basicamente, ele consegue ter uma informação que vai auxiliar ele a tomar uma decisão. Aí ele conhecer onde é que estão os potenciais clientes dele, fazer seu planejamento estratégico e sim começar a prospectar e vender. De maneira simples assim, tá? Aqui já é o painel uma vez feito. Aquele arquivo em CSV, no final me gerou isso aqui. Com base nas perguntas que eu quero fazer, que foi os campos, além daquele eu ainda coloquei mais um, que é os campos, faculdade, municípios, grau de ensino, superior, superior técnico e dependência, estadual, federal, tudo isso. Então aqui tem informações das faculdades, aqui são os municípios, né, os bairros onde elas estão, o volume de dependência, que são as federais ou estaduais,
e a quantidade de municípios que tem. Então, para exemplificar, eu peguei até o exemplo da FAO, tá? Só lembrando que esses dados eles estão atualizados, tá? A última atualização foi de 8 de janeiro. A última atualização foi 8 de janeiro que eles fizeram, certo? Então são dados atuais. Então, quando eu cliquei aqui em Faculdade de Alagoas, ele já segmentou os bairros para mim. Isso é o poder das tabelas dinâmicas e segmentação de dados. Ele fez isso sem usar fórmulas e funções, nada disso. Só com alguns botões e algumas coisas. Já me disse que a FAO só tem no município de Maceió, aqui. Do lado de cá, ele falou que é só superior. E ele me falou que é privada. E com isso ele mostrou no gráfico. Disse que de todas aquelas faculdades que tinham, ele pegou só a FAO e disse número 2. Eu tenho 2 faculdades FAO no estado. E aqui ele me deu do bairro, Jaraguá e Jatiuca. Dividiu pelas cores, né? Jatiuca essa parte cá, Jaraguá o azul. 2 no município, são 2 também privadas. De maneira simples, eu consegui fazer essa análise com apenas alguns botões. Uma planilha dessa, pessoal, para você fazer sair daquele arquivo primário até chegar aí, eu diria que isso pode durar menos de 30 minutos. Se você já tiver fera mesmo no Excel, um cara já faz, mesmo você faz menos de 30 minutos. Mas se estiver ainda conhecendo um pouco de tabelas e tal, você demorar um pouquinho mais. Mas isso é muito rápido de fazer e foi simples. Tá? Foram só tabelas dinâmicas, segmentação de dados e eu organizei. Claro, aqui tem um pouco de conhecimento de você organizar no espaço da planilha, usar as cores, tudo ok. Tá? Teve esse conhecimento que teve que ser empregado, mas claro, nada como uma questão de prática e algumas técnicas para você fazer isso aqui até melhor do que esse painel gráfico que eu trouxe para vocês, tá bom? E lembrando, quando você está usando essa segmentação de dados, e como eu tenho 4 gráficos aqui, e eu tenho várias segmentações, se eu só fizer a primeira segmentação e criar um gráfico a partir dela, e aí eu falo, bom, eu tenho um gráfico dos bairros, eu quero criar um gráfico agora só das faculdades. E aí vamos gerar uma nova segmentação de dados. Mas não quer dizer que se eu usar uma segmentação, a outra vai corresponder. Ela vai ser dinâmica de fato. Por quê? Quando você clica o botão direito na segmentação de dados, vai trazer vários exemplos. Um deles é conexões de relatório. O que significa dizer que quando eu der um comando em uma segmentação, se nas demais segmentações eu clicar essa conexão de relatório, ou seja, se eu tenho 4 gráficos, serão 4 conexões que vai aparecer lá. Eu tenho que clicar nas 4, cada uma delas. Por quê? Porque toda vez que eu clicar na faculdade, tudo isso aqui vai responder de maneira tal que todos os meus gráficos vão me dar a informação que eu quero. Você percebe que aqui tem um X, não tem nos outros. Por quê? Porque a segmentação base que eu usei para ele me dar a faculdade foi só pelo nome da faculdade. E aqui tem um X porque ele usou a segmentação, o filtro. Tá? Mas nos outros não tem nada. Significa dizer o quê? Que todas as demais segmentações estão com conexões do relatório ativas, 10. Então, conexões de relatórios ativas para corresponder ao clicar aqui. Ou se eu clicar aqui, todas as demais também vão corresponder, tá? Pode passar. Uma vez que você tem isso, mais 2 vezes, por favor. Uma vez que você tem o teu painel, você sabe que padronizar não é engessar. É necessário, quando você desenvolve alguma ferramenta, você tem um padrão, você tem um modelo, tem uma forma que você está desenvolvendo. Não quer dizer que é engessado. Eu terminei aqui. Se aquele painel eu estivesse fazendo realmente para alguém, para algum cliente, e fosse entregar ele, não significaria dizer que aquele painel estaria engessado. Porque uma vez que o cliente teve acesso e ele fala, eu ainda preciso de informação X, ou ele precisa trazer para mim informação tal, ou ter um formato diferente, eu tenho que adaptar. Então ele não é engessado, ele sempre está ali, trabalhando o tempo todo. E quando eu falei, o processo é colaborativo e é hora de colher feedback. Uma vez que quando eu faço meus clientes, eu faço dessa forma. Primeiro eu desenvolvo toda a ferramenta e o processo colaborativo. A gente está conversando o tempo todo, porque geralmente sempre faço projetos do zero. Eu nunca tenho já uma planilha pronta e eu adapto. Eu só entendo o que o cliente quer e vem do zero para ele. Puxo tudo especificamente para a empresa, desenhado para o negócio dele. Então tudo tem que ser colaborativo. Então quando eu entrego um projeto para ele, não significa que ele está pronto. Ele vai me dar o feedback dele.
use, teste, ok, precisa mais de alguma informação, a usabilidade está bom, está automático, está dando o que você espera, precisa melhorar aqui, está ok, e aí a gente vai construindo junto. Uma vez que ele está pronto, pode passar. Uma vez que esse projeto está pronto, está com o cliente, então vem a parte de, uma vez que ele está pronto, antes de você entregar, faz 2 vezes. É necessário ver a parte de avaliação e auditoria. Por quê? Você precisa certificar que tudo está naquela planilha, naquela ferramenta, é verdadeiro, que não tem erro nas suas fórmulas e funções, que não tem nada ali com problema. Então, tudo tem que passar por uma avaliação e auditoria, ou seja, certificar que cada etapa das fórmulas e seus resultados estão corretos, analisar e testar tudo sempre. Então, é isso que você precisa ter em mente quando você termina. Pode ser uma planilha, é uma planilha simples, é uma única planilha assim com alguns dados. Ok, mas veja se todas as funções estão corretamente, se aqueles dados de saídas estão certos, todos eles, porque você está fazendo uma ferramenta que alguém vai usar e vai tomar decisão a partir daquelas informações. Então você tem que obrigatoriamente passar por isso aqui. Obrigatoriamente. Até porque o teu nome, a tua credibilidade, a tua imagem, praticamente depende disso aqui. Você pode fazer o que for, fazer o fluxograma, fazer tudo. Cara, eu estou 100% afiado no projeto. Mas se você errou aqui, cara, dependendo do erro, pode gerar até processo para você. Você pode responder na justiça. Então, esse é um trabalho que quando você vai trabalhar, vai utilizar dados, principalmente quando estão abertos, tem que estar atento nisso. Tem que conferir, fazer uma auditoria em dados, mesmo que venham de fontes oficiais. Praticamente, você ainda tem que ser o auditor do MEC. Se aquilo que ele passou para você está certo. Então, e quando você falou que certeza você tem, geralmente, quando você vai pegar a informação que ela está correta, geralmente são empresas que têm como seu modelo de negócio fazer essas pesquisas, levantar dados, realmente eles se preocupam com isso, e aí oferece. Aí, claro, você tem que pagar um valor, é tudo, mas não está livre. Tem que contratar a empresa para trazer essa informação para você. Essa que eu vejo é uma maneira mais segura que tem de você pegar um dado e seguir com ele, sem ter um trabalho inteiro de fazer uma auditoria, de conferir, de fazer uma pesquisa se está correto. Mas aí requer um investimento, infelizmente. Tá? Para você ter um dado tão certo assim que você possa confiar de olhos fechados. Talvez nem tenha olhos fechados assim, né? Tem ainda aquela pulga atrás da orelha. Mas você tem que investir, infelizmente. Tá? E nesse caso, como o Thiago falou, isso aqui, não esqueçam disso. Pegou dados, até no que eu peguei ali, não quer dizer que está 100% correto. Foi dados de 8 de janeiro. Talvez alguns já tenham mudado. Entende? Então, é essa parte que a gente tem que estar bem atento nisso aí. Mais dois toques. E a etapa final é a etapa de implementação. Então, muitas vezes, reformar a fase de compreensão do negócio é necessário. Ou seja, quando você vai implementar, agora vamos para a prática, vamos colocar o negócio na vela, vamos ver se funciona. Se eu posso tomar decisões com base naquelas informações que a ferramenta me gera. Quando eu estou implementando, eu tenho que ver aqui, certificar que o projeto entrega o resultado esperado com segurança, ou seja, se as informações que ele gerou está segura. Se eu passei pela essa etapa aqui, eu já vou ter um grau de certeza muito grande aqui, quase 100%. Tá? Se sim ou não, se é seguro ou não. E segundo, reveja as etapas anteriores. Por quê? Eu não paro aqui. Quando eu chego aqui, eu volto para cá. Sigo a roda todinha, venho para cá. Cheguei aqui, volto para a primeira parte. E assim eu vou sucessivamente. Porque o mercado é dinâmico. Significa dizer que dados são dinâmicos, significa dizer que nós, como sociedade, como empresários, como estudantes, como professores, temos que ser dinâmicos também. Temos que estar evoluindo, mudando sempre, nos atualizando sempre. Então, por isso que uma ferramenta pronta não significa que ela vai estar pronta e ideal para ser utilizada daqui a 6 meses. Talvez precise mudar. Isso aí, rever todo o processo, tá? Então, a intenção, quando você passar por todo esse processo, a minha intenção de fato é que você decole com os seus projetos. Principalmente se você está usando o teu Microsoft Excel. Tá? Você chegar lá com o teu cliente, com o teu diretor, pegar uma planilha simples ali do jeito que está, mas o teu diretor, o teu cliente, o teu parceiro de negócio, olhar, o cara está bem estruturado, estou entendendo que está aqui,
ok, eu vou dar confiança, vou dar credibilidade e aí você tem um resultado muito mais satisfatório. Tá, pessoal? Pode passar. Pronto. E aqui são algumas informações minhas, tá? Vocês querem, até as planilhas que eu usei, se vocês quiserem também ter acesso. Basta me chamar até no WhatsApp, se quer meu WhatsApp, meu e-mail, o site da empresa, certo? E fica à vontade para anotar, me chamar no WhatsApp, trocar algumas ideias, tirar dúvidas, tá certo? Para a gente falar mais sobre isso. Aqui, como é 1 hora, a gente basicamente eu corri no conteúdo. Mas se eu fosse entrar no Excel, a gente precisa mais uns pelo menos 30 minutos a 1 hora, só para eu explicar tudo que poderia fazer agora de maneira técnica no Excel para tratar sobre dados. Perfeito, pessoal? Então, muito obrigado. Foi um grande prazer estar aqui com vocês, tá bom?